Eu sei, não tem muito mais o que a gente possa falar a esse ponto, mas acho que a gente consegue encontrar umas coisinhas novas. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e, levando em conta aqui como eu falei sobre quase todo o catálogo da DC da era Zack Snyder, faltam apenas alguns para eu zerar oficialmente eles, eu tive a ideia de falar sobre esse daqui por conta de alguns acontecimentos na segunda temporada do Peacemaker, eu já tinha assistido os 5 primeiros, mas aí eu vi que toda a internet falou, uau, quer dizer então que agora isso daqui é canônico, quer dizer que agora aquele personagem é canônico? Falei, bom, talvez essa seja a desculpa que eu precisava aqui, pra puxar um pouquinho e falar sobre Esquadrão Suicida, o filme de 2016, dirigido pelo David Ayer, mas totalmente modificado aí pela Warner Bros. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha, o hype de Esquadrão Suicida em 2015, 2016 é algo que assim, você tinha que estar lá para entender como é que foi. Você tinha que ter visto como é que foi todos aqueles anúncios, os trailers vazados, a campanha extraordinária da Warner Bros. Com Queen, Bohemian Rhapsody, um álbum com vários videoclipes e tatuagens e um monte de coisa que aconteceu em 2016, quando parecia que a DC ia dominar o mundo com o Batman vs Superman do Zack Snyder e Esquadrão Suicida do David Ayer, que seriam os dois primeiros filmes da nova fase aí de expansão de universo compartilhado. E obviamente, os dois filmes acabaram se dando meio mal, apesar de terem feito muito dinheiro, não foram muito bem gostados. Esquadrão Suicida é um dos filmes de quadrinhos mais detestados, dos últimos anos. Eu nem acho que ele é tão ruim assim, tem algumas coisinhas que eu acho que dá pra salvar, mas quando a gente volta no período de desenvolvimento dele, o primeiro sinal de que haveria um filme de Esquadrão Suicida vem em 2009, quando o produtor Dan Lin, da Warner Bros., estava buscando por propriedades da DC que ele poderia transformar em filmes, só que isso só de fato se concretiza em 2014 mesmo, quando a Warner anuncia uns 10 filmes da DC, eles separam 10 datas de calendário para novos projetos deles, e o Esquadrão Suicida do David Ayer era um desses filmes, O David Ayer vinha numa crescente interessante, obviamente ele escreveu o Dia de Treinamento do Anthony Fuqua, dirigiu filmes como Os Reis da Rua e o Corações de Ferro com o Brad Pitt, que foi bem naquela época, eu acho que isso ajudou ele a ter algum cachê para chegar na Warner Bros. E apresentar sua versão do roteiro, e como eles estavam já nesse projeto do Zack Snyder, eles integram a ideia dele a esse universo, e eles de cara apostam em algo super grande, em algo que traria nomes de peso no elenco, O Will Smith é o primeiro nome a entrar no projeto, a Margot Robbie, que na época estava saída do sucesso do Lobo de Wall Street, assina como Arlequina. Eles tiveram muita sorte em encontrar a Margot Robbie naquele ponto da carreira, além de outros nomes que eles queriam, como o Ryan Gosling no papel do Coringa e o Tom Hardy para interpretar o Coronel Rick Flag. Obviamente o Jared Leto acabou entrando no lugar do Ryan Gosling no papel do Coringa, e o Tom Hardy ele chegou a assinar para ser o Rick Flag, ele ia fazer o filme, só que como ele teve atrasos no regresso do Alejandro González Iñárritu, ele precisou ser substituído. O David Ayer chamou o Jake Gyllenhaal primeiro, só que ele não quis, então o Joel Kinnaman, que na época eu conhecia mais do remake do Robocop pelo Noite Sem Fim com o Liam Neeson, além de um outro gigantesco elenco que também incluiria a Viola Davis como Amanda Waller e um grande grupo aí de personagens que seriam esse grupo de super vilões que é recrutado pelo governo para fazer missões ultra secretas que nenhum outro super-herói faria, Então, a produção tem início em Toronto, no Canadá, em abril de 2015, vai até agosto daquele ano, e um orçamento de 175 milhões de dólares, só que a gente sabe muito bem que não foi exatamente isso que aconteceu, O David Ayer trabalhou no corte dele junto com o editor John Gilroy, que depois foi forçado a sair. A Warner Bros. Tinha sua própria visão sobre o filme, que é muito impactada depois do fracasso do Batman vs Superman no sentido de crítica, Ele tem uma recepção muito negativa, reclamam muito do tom sombrio dele, ao mesmo tempo em que o Deadpool, em fevereiro de 2016, é um grande sucesso devido a justamente o humor dele, Então, na cabeça da Warner Bros., precisamos tornar esse filme de Esquadrão Suicida mais engraçadinho, mais leve. Então eles começaram a mexer em muita coisa,
Eles encomendam uma série de refilmagens de cerca de 22 milhões de dólares para mudar o final do filme, para mudar o destino de personagens, adicionar outras cenas de ação. E assim, naquela época a gente não prestava muita atenção ainda no que significava uma grande refilmagem. Eu sinto que Esquadrão Suicida é o filme que abriu o olho de muita gente assim, tipo, ó, fica de olho, refilmagens, né? Na época parecia algo muito leviano, mas aí posteriormente a gente foi vendo os sinais de problemas, né? O David Ayer nunca chegou a ser substituído, nunca teve uma situação de Joss Whedon. Eu até, né, gostaria de falar que o David Ayer é um cara muito profissional, ele sabe muito como, né, atender a ordem de um produtor ou de um estúdio, tanto que a Warner tinha dois montadores em paralelo trabalhando no Esquadrão Suicida, né? Tinha a visão do David Ayer e tinha a visão da Warner, que era representada pela empresa de publicidade que editou o trailer do Esquadrão Suicida. O trailer que foi adorado por todos, né? Um puta trailer legal com Bohemian Rhapsody, né? Toda a campanha de trailers, marketing, spot foi excelente do filme inteiro, e a versão do trailer acabou ganhando, né? A versão do trailer que é toda coloridinha, que tem vários efeitos, que tem trilha sonora excessivamente, muita música, muita canção. Essa é a versão do filme que foi lançada nos cinemas, e o David Ayer assinou com o nome dele, ele até foi lá, fez divulgação, promoveu o filme. Ele fala hoje, óbvio, né, que o filme não é dele, mas eu considero que ele foi muito profissional. Ele não foi como o Josh Trank, por exemplo, que na semana de estreia do filme foi lá no Twitter e falou: esse filme não é meu, vai se fuder todo mundo. O David Ayer ficou na dele, né? Eu acho que ele até foi recompensado depois por conta disso, mas quando o filme chegou nos cinemas em agosto de 2016, há quase 10 anos atrás, foi mais uma decepção, né, pessoal? Foi mais um baque, assim, né? Eu tive esse baque duas vezes em 2016 com o BVS, com o Esquadrão Suicida, mas principalmente porque esse filme não representa uma visão artística, né? Não representa praticamente nada. Ele é literalmente um produto mal acabado. A história do filme acompanha o projeto Força Tarefa X de Amanda Waller, vida por Viola Davis, que organiza um grupo de supervilões encarcerados para combater a ameaça sinistra de magia, vida por Cara Delevingne, uma feiticeira ancestral que ameaça o planeta. Então, eu já falei aqui sobre o Esquadrão Suicida do James Gunn, né, pessoal, de como ele pega a premissa desse filme, até alguns personagens e atores desse filme, e faz algo muito melhor, muito superior, muito mais a cara dele também. O filme do David Ayer, eu consigo enxergar onde ele queria chegar, né? O primeiro teaser do filme que saiu na Comic Con era bem mais dark, ele era bem mais imediato, assim. O David Ayer falou muito sobre os 12 Condenados, né? O clássico com o Lee Marvin como grande inspiração por trás desse projeto. Você consegue visualizar como ele poderia ter dado muito certo, né? Uma ameaça sobrenatural, um excelente elenco, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar do Esquadrão Suicida é que eles acertaram muito na escalação de praticamente todos os personagens, né? A Margot Robbie é icônica nesse filme, a Amanda Waller da Viola Davis é muito, muito carismática, o Will Smith de pistoleiro é bom também, né? É difícil o Will Smith não ser carismático. Eu gosto também, por incrível que pareça, do Jai Courtney. O Jai Courtney como Capitão Boomerang é ótimo, tá? O Jai Courtney, ele é péssimo para fazer papel de mocinho carismático que nem Exterminador do Futuro, mas para fazer um cara desprezível e cuzão que nem o Boomerang, ele é ótimo, ele rouba a maioria das cenas dele. O Killer Croc, que garantiu o Oscar de maquiagem para esse filme, né, um dos grandes elementos técnicos da produção, que é vivido aqui pelo Adewale Akinoi Agabaji, que eu lembro muito bem do Lost, claro, Mr. Echo, é uma presença sólida também, assim como a Karen Fukuhara, como a moça da espada, como é que ela chama? Katana, Katana. Ela também tem uma presença muito legal, é uma das personagens que eu queria ver retornando aí em outro projeto da DC. Tem o Coringa do Jared Leto, já vou chegar nele aí também, né? Enfim, um bom grupo de personagens, uma coleção interessante ali. Eu acho que o Joel Kinnaman é bem qualquer coisa nesse filme, tá? A Cara Delevingne é péssima também, mas ele tem um elenco forte, né? Eu acho que a figura, né, a tríade aí do pistoleiro, da Arlequina e do Boomerang funciona, né? Eu acho que isso é eficiente, assim como a própria história do filme, né? Reunir esses personagens, colocar eles numa situação, algumas sequências de ação são interessantes, mas aí você tem toda a forma que o filme te apresenta isso, né? A montagem desse filme é uma bagunça, é um caos. O filme ele tem meio que 3 começos antes dele de fato ir até onde ele quer chegar. Apresenta aí, né, takes do pistoleiro da Arlequina na cadeia, aí volta para flashbacks dentro dessa cena, Amanda Waller no restaurante apresentando esses personagens de novo, né, cheio de gifs e animações e efeitos de luz assim
meio TikTok, né, que para tentar tornar esse filme mais leve, colorido e vibrante, que é uma péssima ideia na minha opinião. E aí depois ele vai indo na plot que ele quer contar da missão da Força Tarefa X, mas ele também se rende a vários flashbacks, várias digressões e algumas relações de personagens que realmente não funcionam, né? Você cria um filme aí que depende meio que do amor do Rick Flag pela June Moon, inclusive, né? Ela que foi mencionada no Peacemaker, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Não funciona nem um pouco, né? Essa ideia de que ela é uma arqueóloga, que tem uma bruxa ancestral presa no corpo dela, não é muito bom, né? Nem a própria ideia de que a ameaça principal desse filme é libertada acidentalmente pela própria Amanda Waller, né? Então ela criou a solução de um problema que ela mesma vai soltar, né? Se fosse de propósito, eu até perdoaria isso, até diria que foi alguma coisa inteligente do roteiro David Ayer, mas acaba sendo mais como um furo, né? Então, através disso, né? Através de algumas passagens de texto não são tão boas, né? Tem muito do David Ayer com o Geoff Johns também, eles reescreveu algumas páginas de roteiro, né? Eu sempre acho tosco quando o pistoleiro fala desculpa aí pra gente que não fala língua de mocinho, né? We don't speak good guy, ou, né, a terrível exposição onde o Rick Flag explica que a katana é a segurança dele. This is Katana. She's got my back. Não é o estilo mais maleável de diálogos, de introdução de personagem, então é um filme que tem muita coisa ali e que a montagem toda quebrada e retorcida dele não tá ajudando, nem o excesso de canções de trilha sonora intrusiva, né? Você sente que às vezes tem 3 canções pop diferentes numa cena só, né? Parece que é um filme desesperado para manter a sua atenção e ter certeza de que você tá gostando daquilo. O que me leva ao Coringa do Jared Leto, né, pessoal? O ponto mais polêmico desse filme inteiro aqui, quando a gente vê as primeiras fotos, né, das tatuagens, dos dentes de metal, do cabelo excessivamente verde, a gente ficou um pouquinho preocupado, né? E assim, eu entendo onde o David Ayer queria chegar com essa versão, né? Aquele Coringa meio gangbanger, né? O Coringa que ele é líder de cartel ao invés da figura mafiosa que a gente tá acostumado, né? E eu até compreendo algumas decisões estilísticas, né? Aquele casacão roxo lá de couro é interessante. Eu gosto de como ele é meio quadrinesco, o fato de que ele se disfarça o tempo inteiro, de que ele usa uma metralhadora dourada vestido de terno num helicóptero, isso é muito desenho animado, mas a performance do Jared Leto é muito ruim. I'm an idea. Muito ruim, né? Ela é muito exagerada, cartunesca, ele parece uma criatura irritante ao invés de alguém ameaçador. E eu também compreendo o fato de que várias cenas do Leto foram cortadas do filme, tanto o Jared Leto quanto o David Ayer defendem que existe um trabalho muito melhor da concepção do personagem ali. Eu até queria, né, ver esse tal do Ayer Cut que eles falam que existe, que poupa a vida de alguns personagens, né? A gente tem uma batalha final horrorosa, horrorosa, entre a magia da Cara Delevingne, o irmão dela com um formato meio titã, que puxa aí que o El Diablo do Jay Hernandez, né? Que é o personagem todo tatuado que solta fogo, também se transforma numa espécie de titã lá, é muito ruim. Esse final, acho que assim, o que é pior no Esquadrão Suicida do Ayer é como ele traz esses elementos de efeitos visuais, esses elementos grandiosos, que não combinam nem um pouco com a visão que ele mesmo queria contar, né? O David Ayer, ele é um cara que faz filmes sobre militares, sobre exércitos, sobre equipes de poder de fogo, não sobre criaturas estilo deuses lutando nos céus, né? Eu acho que essa é uma terrível escolha, né? Veio do roteiro dele, mas também da execução muito apressada, né? Você vê os efeitos, o trabalho de som e a própria execução, que é bem capenga desse final, não parece muito o que ele estava querendo fazer nesse projeto, né? A forma como ele executa tudo isso mostra uma mão pesada e meio forçada ali também, mas ele tinha lá suas outras ideias, suas outras intenções, né? Parece que o Coringa do Leto era uma ameaça muito maior no clímax do que essas outras influências da magia, por exemplo. Eu ainda quero ver essa outra versão. Eu sempre defendi, até na época, que eu preferia ver mais o Ayer Cut do que o Snyder Cut, porque eu acho que o Esquadrão Suicida precisaria de muito mais trabalho para ficar melhor. E eu acreditaria que o David Ayer poderia ter a solução ali, né? Eu não sei se um dia a gente vai ver esse corte preferencial autoral dele ou não, mas eu espero que seja lançado. E eu também acho que, assim, apesar de quando precisa ter todas essas falhas, esse descompasso de tom, de ritmo, de montagem, de trilha sonora, ainda tem lá seus bons elementos. Eu acho que principalmente o ótimo elenco que ele reuniu, a caracterização de alguns personagens e a própria semente da ideia do que poderia ter sido esse filme. De novo, você tinha que ter estado lá para ver esse hype e essa antecipação.
Para Esquadrão Suicida de David Ayer, eu dou uma nota 3. É de fato um filme bem fraco, pessoal, mas que acho que por conta de todo o hype, de todo o marketing que a Warner construiu com esse filme, ele foi um tremendo sucesso financeiro, né? O orçamento dele fechou em 175 milhões de dólares, então isso ajudou para que ele tivesse uma estreia gigantesca em 6 de agosto de 2016 de 133,682 milhões de dólares, que ajustado para a inflação dá cerca de 179,935 milhões, levando a uma bilheteria doméstica total de 325,100 milhões de dólares, que ajustado para a inflação cresce para 437,532 milhões, e no mundo inteiro um valor de 749,200 milhões, que ajustado para a inflação de hoje cresce aí para mais de 1 bilhão de dólares. Então, apesar da recepção negativa, foi um caminhão de dinheiro que ajudou a lançar spin-offs derivados, a Arlequina da Margot Robbie, voltarei em Aves de Rapina, que é um filme que eu pretendo comentar aqui no canal também, além do próprio reboot / continuação do James Gunn no Esquadrão Suicida que eu já comentei aqui. Mas deixem nos comentários depois, pessoal, o que vocês acham desse Esquadrão Suicida, se vocês conseguem aproveitar ele apesar de todos os grandes problemas dele, e claro, né, se vocês aprovam ou não o Coringa do Jared Leto e suas tatuagens. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.